O município de Paracatu está em estado de calamidade pública devido à estiagem e crise no abastecimento de água. O decreto foi publicado no dia 22 de setembro. A decisão foi tomada após um parecer da Defesa Civil. E o Glauber César, nosso companheiro, ele é morador lá de Paracatu, trabalha lá em Paracatu, e ele é professor de políticas públicas, é jornalista lá na cidade, né? Enviou para a gente uma matéria falando disso, né? Contando isso, uma participação sua aqui no nosso programa, falando sobre o histórico desse problema na cidade. Como é que está essa situação aí, Glauber? Um abraço. Meu caro amigo Gui Boaventura, todos os telespectadores, mais uma vez um prazer estar falando com você. Tá uma grande honra aí, que é uma pessoa que eu admiro muito, já te falei isso, externei várias vezes, né? É uma referência para nós no jornalismo. Mas sobre a sua pergunta aí da situação da Copasa em Paracatu, é aquilo que chamam de uma novela, né? Na verdade, um dramalhão mexicano, né? E eu, particularmente, considero uma piada de muito mau gosto, e seria cômico se não fosse trágico, né? Para você ter uma ideia, se a gente fosse fazer uma timeline de problema aqui, a gente ia ter que começar a contar em 2013, quando o ex-vereador de 3 mandatos atrás, aí, o Juscelino Carteiro, fez uma audiência pública devido a problemas aí de abastecimento. À época, é claro, né, promessas, compromissos, e é claro que não foram cumpridos, né? Mas a gente avança um pouquinho, fazendo um resumo, em outra época muito crítica, em 2017, véspera do aniversário da cidade, que nós estamos agora aproximando também de novo, a cidade inteira ficou sem água por 48 horas, geral, né? E alguns bairros, pasmem, chegaram a ficar 14 dias sem uma gota de água. Nessa mesma época aqui, acontecia lá uma CPI da Copasa na Câmara de Vereadores, né, que concluiu, né, que o contrato deveria ser rompido. Não foi. A denúncia das irregularidades foram enviadas lá para o Ministério Público, mas não se tem notícia do andamento. Nessa mesma época, inclusive, a discussão chegou à Câmara Federal. O deputado federal Eros Biondini chegou a pedir de maneira oficial na tribuna da Câmara a intervenção do governo lá na Copasa, de alguma forma. E diante da discussão, né, dessa projeção aí, a Copasa então cancelou por 2 meses as contas das pessoas que foram prejudicadas, aquelas que solicitaram, e ficou por isso. No ano seguinte, né, a promessa de tantas obras, aí Paracatu ficou sem água por falta de energia elétrica, por culpa da CEMIG. Verdade. Por 2 vezes, ou faltava fornecimento de energia lá na subestação do Santa Isabel, ou em outras vezes o argumento da Copasa é que os cabos foram roubados. Aí fica aquele questionamento, né? Uma empresa desse tamanho não tem condição de manter um gerador para essas eventualidades? Mas enfim, a novela continuou, né? E a comissão da Câmara fez então diligências para apurar se todas aquelas obras realizadas nos anos anteriores foram a que ponto que estavam. Olha, você está vendo que a cantilena é a mesma aqui? Ah, faltou água? Não, faltou energia. Ah, faltou água? Não sei, não teve energia, põe a culpa na CEMIG. Glauber, e em relação, Glauber, às providências jurídicas que estão sendo tomadas em relação à falta d'água em Paracatu, como é que está essa situação, a providência jurídica? Providências jurídicas foram tomadas, inclusive pelo município. Lá no ano de 2018, né, o ex-prefeito Olavo Condé entrou com ação contra a Copasa, né? Lá no documento falava em 30 dias para a Copasa apresentar um plano de trabalho e execução das obras, né? Mas terminou o governo e não se iniciou as obras. Veio o novo governo, né? O prefeito eleito, Igor Santos, sabendo do tamanho do imbróglio ali, do problema que ele tinha se metido, antes mesmo da posse, ele já esteve em Belo Horizonte, foi lá na Arsai, tomou algumas providências, foi na presidência da Copasa, né? E até numa entrevista recente aí, ele chegou a dizer que não adianta contar com a Copasa, que a prefeitura ia tomar algumas providências para amenizar aqui, amenizar aquilo. Eu até tentei contato agora de manhã com o secretário de Meio Ambiente, estou aguardando o posicionamento para saber o que efetivamente foi feito durante esse
primeiro semestre e início do segundo semestre do atual governo. Ô Glauber, já te agradecendo aí pela sua participação aqui conosco, pela sua disponibilidade aqui de participar conosco aqui, o grande profissional que é e uma pessoa excepcional, né, como caráter, como pessoa. Eu queria saber de você como está a situação hoje, né? Como é que está a situação aí da falta de água na cidade de Paracatu? Que eu fiquei sabendo aí que a captação está num local onde a água está com uma lâmina muito baixa de água, aproximadamente 45 centímetros de lâmina de água, e o prefeito estava com uma preocupação, estava com a pulga atrás da orelha, Glauber. Hoje a situação é a seguinte: a gente convive entre obras mal feitas e muita reclamação de moradores, porque existe um fenômeno aqui, né, que assim que a rua é asfaltada, a Copasa passa furando tudo. Isso causa um transtorno danado para os moradores, né? Mas tem que se conviver para melhorar. E é muita reclamação nas redes sociais. E no último dia 22 de setembro, um pouquinho antes do início aí do dia que veio a primeira chuva, né, o prefeito de Paracatu decretou estado de calamidade pública, né? Isso aí para facilitar algumas providências que o município, que a gestão municipal iria fazer para amenizar os efeitos dessa crise hídrica, né? E o problema não foi só o fornecimento de água, não. Nesse mesmo mês de setembro, a Copasa foi condenada, junto com o município, a pagar uma multa por dano ambiental e recuperar o conhecido rasgão de Mestre Campos, né? Que, segundo contam os antigos, era um canal por onde chegava água aí para os moradores nos séculos passados, né? A Copasa veio e passou a jogar esgoto sem tratamento ali naquele rasgão, né? Então foram condenados aí depois de uma ação movida pelo MP. Agora, um fato interessante também aqui para a gente finalizar é que o contrato foi renovado em 2008 e o ano passado o vereador Paulinho Pereira, durante a tribuna, contou que até os benefícios para a Copasa são todos mantidos pelo município, inclusive a isenção do pagamento de impostos. Pois é, Glauber, a gente vai acompanhar esse, porque o seu problema aí, o problema de Paracatu, não é diferente do nosso, não. Ipsis literis os nossos aqui. São iguais, são idênticos. Aliás, onde tem a Copasa atendendo no estado de Minas Gerais, tem esses problemas aí, né, que Paracatu tá brigando. E agora, nessa iminência, com essa falta de água, com esse estado de calamidade decretado aí pelo município. A gente vai continuar acompanhando aqui, viu, Glauber? Por hoje, obrigado aí pela sua participação.